Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos mais uma vez para compartilharmos da poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Nesses tempos aí de angústia, esses tempos de tanta apreensão, tanto medo, tanto pavor, a palavra de Deus é sempre um alento, um bálsamo para o nosso coração. E a nossa fé, nós sabemos muito bem que precisa estar baseado nele. Independentemente das coisas que acontecem na nossa vida ou que acontecem ao nosso redor, nós temos a palavra de Deus como a nossa bússola, como o nosso guia, para nos mostrar a direção certa, para nos mostrar, nos orientar a maneira certa de vivermos em tempos de angústia. Hoje, o nosso tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre buscando o equilíbrio em época de crise. Buscando equilíbrio em época de crise. Eu gostaria de tomar o texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 a 19, onde nós lemos o seguinte: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Muito bem, queridos. Para a maioria de nós, a vida é difícil e cheia de lutas. À medida que procuramos vencer os nossos problemas, meditar na fidelidade de Deus para conosco no passado pode ser uma fonte de contínua força. O profeta Abacuque foi grandemente encorajado ao lembrar de tudo que Deus havia feito por seu povo. Porque Deus nunca muda, podemos estar confiantes de que o que Ele fez no passado continuará fazendo também no futuro. Este é um comentário da Bíblia de Estudos Despertar. O profeta Abacuque nos chama a atenção exatamente para esses momentos de dificuldades que todos nós enfrentamos. Ele também estava vivendo momentos de angústia, vendo a situação espiritual do povo de Deus, vendo a sua própria situação e sem poder fazer nada para mudar o quadro. Ele, depois de analisar toda aquela situação que ele estava vivendo, ou que a nação estava vivendo, ele então pôde dizer estas palavras, palavras confortadoras, dizendo que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nos currais não haja gado, ele ainda disse, mesmo assim, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todos nós sabemos muito bem que estamos vivendo esse tempo de muita apreensão e angústia, onde a preocupação, o medo, a ansiedade e a incerteza têm tomado conta da vida de muitas pessoas. A gente fica alarmado diante de tantas notícias ruins. Nesses últimos dias, eu tenho certeza que você também não ouviu nenhuma palavra de conforto, nenhuma palavra por parte dos nossos governantes de que essa crise vai passar rápido. Não é? Nós estamos vivendo, sim, esse tempo angustioso. As pessoas estão apavoradas, amedrontadas, e eu tenho certeza absoluta que muitas, infelizmente, irão adoecer devido às suas preocupações. Então nós estamos vivendo aí esse tempo de angústia, e em tempos como esse, o risco é ficar inseguro, intolerante, à beira de um ataque ou, no extremo oposto, encolher-se na impotência e na depressão. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo propício para esse tipo de coisa. Ou a pessoa fica eufórica demais, tudo isso por problemas emocionais, ou ela fica eufórica demais, ou ela simplesmente pode também entrar num quadro depressivo, o que não é bom para ninguém, porque isso vai acarretar, infelizmente, problemas sérios à sua saúde física e também emocional. Daí para a paranoia, que é o medo exagerado, temor que o mal aconteça e outras coisas mais,
e a pessoa é invadida por pensamentos do tipo: vou perder o emprego, não haverá onde trabalhar, não terei como sustentar os meus filhos. Como estamos sempre dizendo, dia mau chega para todas as pessoas, independentemente de sua cor, posição social, religião e etc. O sábio Salomão, ele diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Quem esperava que o mundo fosse agora entrar numa crise como esta? Quem esperava que nós que não estamos acostumados com isolamento, ficarmos aprisionados dentro da nossa própria casa? Quem, em sã consciência, chegou a imaginar que um dia nós poderíamos viver isso? É o tempo que nós estamos vivendo. O dia mau chega para todas as pessoas. É como diz Salomão, que é como um pássaro que cai numa armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde essas coisas acontecem, infelizmente acontecem. E o problema maior, como já disse, é quando as pessoas não estão preparadas para enfrentar o dia mau. Por isso a Bíblia também nos recomenda que nós devemos remir o tempo, ou seja, aproveitar bem cada oportunidade que nós temos aqui, porque o dia mau chega para todas as pessoas. E é exatamente nestas horas que precisamos manter o equilíbrio para que não sejamos tragados pelas dificuldades. O que fazer para encontrar e manter o equilíbrio? Olha, segundo a psicanalista Débora de Paula Souza, devemos aceitar que tudo pode acabar. O contrato de trabalho, a crença em uma empresa, um partido, em uma religião ou mesmo em um amor. Nós sempre estamos falando isso para vocês, sempre estamos orientando a igreja. Tudo passa na nossa vida, todas as coisas passam, nós também somos passageiros aqui. Então o que nós precisamos entender é isso. Nós não vivemos num mundo onde não existam guerras, onde não existam transtornos, onde não existam problemas. Nós vivemos num mundo conturbado e tudo pode acontecer a qualquer momento na vida de qualquer pessoa. Isso significa que não podemos viver aqui como se tudo fosse permanente e que não acabará nunca. Muitas vezes vivemos iludidos com essa ideia. Em se tratando de coisas materiais, tudo é passageiro, tudo acaba. Cremos que esse é o primeiro passo na busca do equilíbrio. No Salmo 90, versículo 12, Moisés, o homem de Deus, escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Absorver o baque e perceber que nada na vida está garantido demonstra saúde emocional e inteligência. Quando nós aprendemos a viver desta forma, nós vivemos mais tranquilos. De que forma? Sabendo que tudo na nossa vida é passageiro, que nada é permanente, não é? Que nada daquilo que nós adquirimos ou fazemos vai permanecer para sempre. A única coisa que permanece para sempre, segundo os ensinamentos da palavra de Deus, são as obras que fazemos aqui, as obras que agradam a Deus, a nossa fé, o nosso amor por Deus, não é mesmo? Isso a palavra de Deus garante que isso aí não vai acabar nunca. Mas as coisas materiais, as coisas deste mundo, nós precisamos viver aqui, como disse Moisés, pedindo a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, o que ele estava pedindo a Deus era sabedoria para viver aqui da melhor maneira possível, sabendo exatamente isso, que tudo é passageiro. A mesma psicanalista que eu citei diz que em momentos de instabilidade recomenda-se buscar antídotos ao desânimo, ou seja, precisamos procurar formas de combater o desânimo e encontrarmos da palavra de Deus diversas passagens que nos incentivam a isso, como por exemplo, eu trouxe aqui alguns versículos bíblicos para que você possa guardar no seu coração. Salmo 27, versículo 1,
O salmista diz: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Salmo 27, versículo 14. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Salmo 31, versículo 24. Sejam fortes e tenham coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Ainda o Salmo 33, versículos 20 e 21. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque ele é santo. Salmo 37, versículos 18 e 19. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. A nossa confiança em Deus precisa ser esta. Nós temos sempre orientado os irmãos de que a nossa confiança precisa estar em Deus, o nosso Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor, Ele é tudo aquilo que precisamos, queridos. Se a nossa fé, a nossa confiança, se estiverem nos homens, nós estamos perdidos. Estamos perdidos porque o que os homens poderão fazer para nos ajudar? Nesse momento que nós estamos vivendo, quem está tranquilo? Qual é o político que está tranquilo, que pode estender a mão para te oferecer alguma coisa? A nossa confiança precisa estar em Deus. Sabe por quê? Porque a ajuda que Deus nos dá não depende das circunstâncias, não depende do momento, não depende de crise, não depende de dificuldade. Deus é aquele que está presente conosco em todo o tempo. É o que a sua palavra nos diz no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se nós não confiarmos em Deus neste momento, certamente nós perderemos o nosso equilíbrio emocional e também o espiritual. A nossa fé vai vacilar. Como é que nós poderemos depois testemunhar do que Deus faz em nossa vida? Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo propício para o Senhor nosso Deus estar operando na nossa vida, porque Deus é Deus de milagres. Então, guarde essa palavra no seu coração. Outra coisa importante é o dito pela psicóloga Andréia Lorena, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Olha bem o que ela diz. Ela diz que cair em melancolia leva na direção contrária aos seus objetivos. Isso produz sofrimento e desperdício das forças criativas, justamente as que deveriam ser convocadas para enfrentar a crise. Quando a pessoa perde o equilíbrio, ela faz exatamente isso. Aquelas forças que ela precisava para levá-la a ter algo de bom na sua vida, a lutar, a enfrentar os problemas. Quando ela perde o equilíbrio, essas forças simplesmente se vão e ela então é levada no sentido contrário. E este não é o propósito de Deus para a nossa vida, de maneira nenhuma. O que o Senhor nosso Deus espera de nós é que a nossa fé esteja sempre firmada nele. É que nós sejamos realmente cristãos numa hora como essa, esse momento tão complicado, tão difícil que todos nós estamos vivendo. É um tempo, queridos, que requer muita cautela, que requer um equilíbrio emocional muito grande, porque essa crise vai passar também. Tudo passa, tudo tem um tempo determinado, como diz a palavra de Deus. O sábio Salomão fala isso no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo determinado. Nada vem para durar eternamente. Nós é que não estamos acostumados a enfrentar esse tipo de crise. E por isso, então, nós temos visto hoje tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas já deprimidas, tantas pessoas inseguras. Por quê? Porque pensam que essa crise virá para destruir a sua vida. Olha, tudo passa na nossa vida, tudo passa, os momentos de dificuldades também. O que nós não podemos fazer de maneira nenhuma é perder o equilíbrio. O momento é difícil, mas não há motivo para pânico, mas para cautela. Navegar por uma fase de crise é como dirigir sobre intensa nebulosidade. Não se pode parar no acostamento porque a vida segue, mas é preciso ir devagar e com garantia.
garantia de que nada de ruim vai acontecer com você. Esse é o momento que precisamos aprender a fazer isso. Uma matéria da revista Exame, do dia 21 de maio de 2015, já tem 5 anos praticamente que esse texto foi escrito, ou que esse artigo foi escrito. Fala o seguinte: crises econômicas costumam ser acompanhadas por demissões, desvalorização salarial e uma grande pressão por resultados. Como ficam as emoções nesse contexto? É isso que nós precisamos entender. A crise está aí? Está. Mas nós precisamos manter o equilíbrio emocional para nós não sofrermos mais do que já estamos sofrendo. José Ramon Pim, ele fala o seguinte, olha bem: toda crise é brutal, machuca. São imensos os desafios sob o ponto de vista emocional. Você precisa ter resiliência, aquele conceito emprestado da física que mede a capacidade de recuperação de um material após uma deformação. Na crise, depois de cada golpe, é preciso recuperar as suas forças, seus sonhos. É preciso ter vontade de trabalhar, apesar de tudo. Independentemente da opinião de especialistas, de economistas sobre a crise e os seus efeitos, precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. A palavra de Deus, queridos, é uma fonte de sabedoria e forças em quaisquer momentos que estejamos vivendo. Provérbios, capítulo 3, versículos 21 a 24. Salomão fala o seguinte: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Que esta palavra fique no seu coração. Eu espero que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de paz, o Deus que nos abençoa com paz, esteja presente na sua vida, no seu lar, na sua família, e que Ele te dê a segurança necessária para vencer agora este momento de crise com a sua fé baseada somente nele. Que Ele te abençoe e te guarde, no poderoso nome de Jesus. Permita-me fazer uma oração em favor da sua vida. Pai, nós adoramos o seu nome mais uma vez. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus. Podemos confiar no Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é o Deus que não conhece crise, não conhece desafios, não conhece dificuldades. Senhor, sempre em momentos de dificuldades, o Senhor sempre manifestou o seu poder em favor do seu povo. O Senhor é aquele que muda as circunstâncias. Mudou tantas vezes, Deus, Senhor, a situação que muitas nações viveram, não apenas a nação israelita, mas quantas outras nações foram abençoadas pelo Senhor em tempos de crise. Nós estamos vivendo, Senhor, esse momento de crise no mundo todo. Nós estamos aqui no Brasil e o Senhor sabe muito bem o pavor que as pessoas estão sentindo diante, Senhor Deus, desta ameaça ou desse vírus que tem realmente causado, Senhor, medo em muitas pessoas. Nós queremos orar a Ti, porque Tu és o Deus que muda as circunstâncias. Nosso Deus, eu sei que muitos servos Seus estão neste momento orando, clamando ao Senhor em favor da nossa nação. E nós oramos para que o Senhor possa, meu Deus, estender as suas mãos de poder sobre este país, para trazer a cura, Senhor, a solução para este problema. Nós oramos a Ti porque nós confiamos na misericórdia do Senhor. Que todos aqueles que nos acompanham neste momento, que oram também conosco nesta hora, sejam, Senhor, alcançados pela Sua bondade e misericórdia, e que no nosso coração haja sempre, Deus, a nossa fé no Senhor, a nossa esperança de que tudo vai passar, de que tudo, ó Deus, que o Senhor permite acontecer na nossa vida tem um propósito especial. Se o Senhor permitiu que nós passemos por isso agora, é porque o Senhor quer nos mostrar alguma coisa. Eu te peço, abra então os nossos olhos espirituais para que possamos entender os seus propósitos, ao invés de murmurarmos, ao invés, Senhor, de ficarmos atemorizados, de ficarmos apavorados, que a nossa fé no Senhor possa encontrar realmente, Deus, a segurança necessária. Traga paz ao coração do seu povo,
Traga paz ao coração dos brasileiros, do nosso presidente, Deus, dos políticos do nosso país. Dê a eles sabedoria nesta hora, Senhor, de crise. Coloque as suas mãos de poder sobre eles também, para que eles entendam que o Senhor está no controle de todas as coisas e que, com a sua ajuda, ó Deus, nós vamos superar essa crise e vamos vencê-la para a honra e glória do seu santo nome. Eu entrego a nossa vida nas suas mãos. O nosso país está nas mãos poderosas do Senhor e por isso oramos mais uma vez e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. No nome de Jesus.